Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. É a primeira vez que nós celebramos uma Semana Santa das nossas casas, com as nossas igrejas vazias, claro, vazias fisicamente, porque nossas igrejas nunca estiveram tão cheias, cheias de intenções, cheias de preces, cheias de uma presença que ultrapassa as paredes das nossas igrejas. Aqui, no Santuário São Frei Galvão, em Divinópolis, uma pequena equipe trabalha para que esta grande transmissão pudesse chegar até você, espalhado aí nos 4 cantos do nosso Brasil. E nós estamos celebrando a abertura, o início desta semana maior, chamada Semana Santa, onde nós vamos aprofundar e celebrar a paixão, a morte e, sobretudo, a ressurreição de Jesus. Queremos louvar a Deus, porque se não fosse esses meios de comunicação, televisão, internet, rádios, nós estaríamos aí sim separados. Mas graças ao bom Deus, esta vasta tecnologia tem sido usada e muito usada nesses dias para a evangelização. Nós que aqui estamos, meus caros, somos chamados e convidados a nos debruçar nos textos lidos. A paixão de nosso Senhor, que nós ouvimos do Evangelho de Mateus, um evangelho longo, né? Uma leitura extensa, mas que vem trazer a nós aquilo que é próprio da reflexão deste tempo. A liturgia deste domingo, quando é na parte da manhã, ela tem 2 evangelhos. Primeiro, o evangelho de Jesus entrando em Jerusalém, em cima de um burrinho. E muitos perguntam o porquê Jesus não entrou em cima de um cavalo ou de outro animal. É porque o burrinho é o símbolo da humildade, é o símbolo da pequenez. E quando Jesus ele entra em Jerusalém, muitos foram pegando ramos, balançando os ramos. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E toda esta exaltação, ela tem como pano de fundo a ressurreição de Lázaro em Betânia. Aquilo se espalhou pelos 4 cantos e as pessoas que ouviram dizer isso foram receber Jesus que chegava em Jerusalém. E o ramo se transformou em júbilo. Mas a palavra Hosana, que vem do hebraico Hosana, significa clamor, um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Com o passar do tempo, se transformou numa palavra de júbilo, né? Mas realmente aquele povo clamava: Senhor, socorra-nos, Senhor, salva-nos. Porque Jesus entrava num burrinho, porque ele não era um líder político como aquele povo pensou. Jesus não foi para vencer o império romano, ele foi para vencer o império do pecado. E estas mesmas pessoas, se não todas, muitas delas, que gritaram Hosana no domingo, que nós celebramos hoje Ramos, na sexta-feira são aquelas que vão gritar crucifica-o, trocando-o por
Barrabás. Meus irmãos e irmãs, este é o primeiro ponto que eu quero destacar nesta breve reflexão. Quantas e quantas vezes nós falamos hosana com a boca, mas professamos crucifica-o com o coração? Quantas e quantas vezes nós professamos com a boca amar a Deus, amar a Jesus, mas a nossa vida está dizendo exatamente crucifica-o. Quantas e quantas vezes pessoas se dizem católicas com a boca: eu temo a Deus, eu acredito em Deus, eu creio em Jesus, mas quando se olha o modo como as pessoas estão vivendo, muitas estão gritando crucifica-o. Um jovem casal, perante o altar, no dia do sacramento do matrimônio, promete um ao outro amor e fidelidade. Naquele momento eles gritam hosana, hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Eles colocam aliança perante as bênçãos de Deus. Mas durante a caminhada do matrimônio, vem a mentira, vem a traição, vem o adultério. E eles gritam crucifica-o. Quantos jovens, no dia da crisma, recebendo a unção na fronte do senhor bispo diocesano, prometem seguir o Senhor, estão ali como adultos na fé, estão com o sacramento gritando hosana, mas depois desaparecem da igreja, não participam da Eucaristia dominical, não ajudam nas comunidades. Aí eles gritam crucifica-o. Alguém que precisava tanto de um trabalho, roga, pede, e Deus abre as portas, ele começa a trabalhar, e ele louva ao Senhor por aquele trabalho, hosana. Mas aí, ele começa a faltar, começa a chegar atrasado, não trabalha direito, pega o que não é seu, aí ele passa a gritar, crucifica-o. E eu poderia aqui, meus irmãos, elencar um rosário de situações, onde neste glacê da falsidade, nós precisamos aprofundar na essência. Muitas vezes o glacê é o hosana, mas a vida é o crucifica-o. Isto aconteceu não apenas há 2000 anos atrás, mas continua acontecendo hoje, quando negamos o Senhor, quando vendemos o Senhor, quando não somos homens e mulheres de oração, famílias adoradoras que dobram o joelho e professam a fé. Então, na liturgia de hoje, lê-se, antes da procissão de Ramos, a entrada de Jerusalém, triunfal, e agora mudou, Jesus ou Barrabás, eles gritam Barrabás. Será que foi Barrabás que nas bodas de Caná multiplicou a água em vinho? Será que foi Barrabás que andou sobre as águas, que multiplicou o pão aos famintos, que curou tantos cegos, surdos, coxos e mudos? Foi Barrabás que conversou com Natanael de madrugada, lhe revelando os planos do Pai? Foi Barrabás que pediu água à samaritana e a converteu? Foi Barrabás que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Não, meus irmãos, mas aquele hosana do início se transformou o crucifica-o do final, porque não houve experiência, não houve profundidade, não criou raízes. Muitas daquelas pessoas foram na onda, porque na verdade, quem gritava, crucifica-o, Barrabás, solte Barrabás, não eram os judeus, eram os sumos sacerdotes, eram os chefes
dos judeus. Mas aquele povo, vendo aquele espetáculo, entraram na onda. Recebi um dia desse, e com certeza muitos viram, um videozinho no Instagram de um rapaz andando na rua, na esquina tem um bar, e ele então faz uma pegadinha com o pessoal, ele faz um barulho com a boca, como se fosse um freio de carro, e ele se joga num portão, essas portas de lata de loja. Fez um barulhão, então, quem escutou, parecia uma freada de carro, uma batida. A rua não tinha ninguém. Poucos segundos depois, tinha homem, mulher, idoso, criança, cachorro, gato, todo mundo. Entendeu como o povo funciona? E este povo curioso de hoje era o mesmo povo curioso de ontem, que já tinha ouvido falar do que Jesus fazia e dizia, mas não tinham experiência com ele. Iniciando, meus irmãos e irmãs, esta semana maior, esta semana santa, a igreja nos convida a termos esta experiência com Jesus, para que o nosso hosana o continue na dor, para que o nosso hosana o continue no desemprego, na enfermidade, na pandemia, na quarentena, porque senão, rapidamente, nós vamos sair da turma do hosana e vamos passar a turma do crucifica-o. Não é certo dizer que os judeus mataram Jesus. O correto seria os sumos sacerdotes, os principais dos judeus, mataram Jesus. Mas numa visão teológica, uma visão mais aberta, ninguém matou Jesus. Jesus se entrega voluntariamente para morrer na cruz, para que através da morte dele nós tivéssemos vida. Jesus não era e nunca foi um líder político. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Como disse São João Batista, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E como Cordeiro puro, Jesus se oferece. Jesus no alto da cruz, o verdadeiro altar, o primeiro altar, o novo altar. Jesus é ao mesmo tempo oferta e ofertante. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e cordeiro. Então aí está a resposta. Quem colocou Jesus na cruz? Eu e você. O Senhor morreu por nós, pelos nossos pecados. E não basta aqui, meus irmãos, lembrar aquilo que Ele fez, mas aceitar aquilo que Ele nos deixou. Porque aquele sangue que Jesus derramou do madeiro e que caiu nas pedras do Calvário. E é por isso que os móveis da igreja ou são de madeira ou são de pedra, ou é a madeira da cruz ou as pedras do Calvário. Os paramentos do padre hoje são vermelhos. Pela lógica, domingo de Ramos deveria ser verde, não é verdade? Porque os ramos geralmente são verdes. Mas a cor vermelha lembra o sangue do Cordeiro que jorrou e nos curou e nos salvou e nos santificou. Mas uma coisa quero dizer a você que está comigo agora: se aquele sangue que escorreu da cruz e das santas chagas do Senhor ficar nas pedras do Calvário, aquele sangue não pode nada, nem para mim nem para você. Porque aquele sangue não pode ficar no Calvário de 2000 anos atrás. O sangue redentor de Cristo precisa hoje cair no meu coração e no seu coração, aí na sua casa, aí no seu quarto, nessa quarentena que todos nós dolorosamente estamos vivendo. O Senhor quer que nós tenhamos experiência com Ele, para que não sejamos como muitos por aí, que já gritaram um dia hosana, mas hoje professam apenas o crucifica-o. O que nós podemos aprender com Jesus? Do alto da cruz,
Jesus é o homem da humildade, da paciência e do amor. O amor sendo a origem e a raiz dos outros dois. Se diz muito que as pessoas hoje não têm humildade e paciência. Na verdade, o que falta não é humildade nem paciência, o que falta é amor. Porque os dois filhos do amor é a humildade e a paciência. E porque Jesus é manso e humilde de coração? Porque Jesus é paciente? Porque Ele ama. O que segurou Jesus na cruz não foram os cravos, mas foi o amor que Ele tem por mim e por você. Porque no rosto de Cristo, do alto do madeiro, passou o meu rosto, passou o seu rosto, passou o rosto daqueles que Ele curou, daqueles que Ele visitou, daqueles que Ele pregou. Passou o rosto dos assaltantes, prostitutas, viciadas, ladrões. Passou o rosto dos santos e santas, mártires, papas do povo de Deus. No rosto de Cristo passa a estampa do rosto da humanidade. E por causa desta humanidade decaída, o Senhor se fez vítima do alto da cruz. Aprendamos com Jesus qual o segredo de assumir a cruz de cara limpa, de não aceitar bebida ou nada que pudesse tirar-lhe a lucidez. E a resposta é uma só: a oração. Jesus é mestre da oração. Deus está nos dando uma chance, meus irmãos. Eu já falei isso uma vez. É claro que Deus não enviou o coronavírus, mas se Deus permitiu que isso acontecesse, é para que através deste mal viesse um bem. E qual é o bem? Estarmos mais com Ele, aprofundar as nossas raízes nele, estarmos mais com as nossas famílias. Eu não vou contar nem onde nem quando a família ficará chateada com o padre, mas eu vou contar o fato. Encontrei um dia desse com uma criança, e eu perguntava para a criança brincando assim: aí, como que está a quarentena? Sabe o que a criança me respondeu? Eu não quero que acabe. Eu nunca brinquei tanto com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe agora está fazendo comida lá em casa. Meu pai tem tempo para a gente. A gente está ficando a semana toda junto. Está vendo filme, estamos brincando. Você está entendendo? Você está entendendo que atrás desta pandemia, o Senhor nos chama a estarmos em família, o Senhor nos convida a rezarmos mais, o Senhor nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos e nos tornarmos um pouquinho do que Jesus fez, e Ele é mestre da oração. No evangelho de hoje eu tenho Jesus no Getsêmani, e Ele vai dizer: Pai, não se faça a minha, mas a tua vontade. Jesus do alto da cruz, não que Jesus foi abandonado pelo Pai, mas o grito de Jesus é o meu grito, é o seu grito, é o grito da humanidade. Meu Deus, por que me abandonastes? Quando a nossa vida tem tribulação, tem problema, e agora essa pandemia mundial, mas será que Deus nos abandonou? Será que Deus não olha para nós? Mas Jesus depois vai elevar uma outra oração: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O perdão. Se Deus abandona, para aquele que é Pai, eu entrego o Espírito. Meu Deus, por que me abandonastes? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Se você tem Deus somente como Deus, você vai passar do hosana ao crucifica-o muito fácil. Mas se esse Deus é o seu Pai, seja qual for a situação, você manterá um hino de louvor, como foi Maria Santíssima, a Nossa Senhora das Dores, a Mãe da Soledade, bem lembrada nesses tempos quaresmais e nesta Semana Maior.
A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. O Senhor fez em mim maravilhas. A vida de Maria foi um hosana, e ela nunca trocou para o crucifixo, nem de pé perante a cruz do seu filho. Ali ela continua: eis aqui a serva do Senhor. Intimidade. Aprendamos com Jesus a orar. Aprendamos com Jesus a carregar a nossa cruz. Aprendamos com Simão Cirineu a ajudar os cristos de hoje, que caem pelos caminhos existenciais, a carregarem também a cruz. Aprendamos com as santas mulheres a terem compaixão também pelo Senhor, e nós devemos sofrer por aqueles que sofrem, chorar por aqueles que choram e ajudar aquilo que podemos, fazer aquilo que pudermos. Nós precisamos aprender com aqueles que não abandonaram o Senhor. Maria, mamãe, Maria de Cleofas, Maria Madalena, o discípulo amado. Meus irmãos e irmãs, estamos iniciando esta semana maior, a semana em que nós não recordamos, mas celebramos e pela liturgia atualizamos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Reserve esta semana para que da sua casa você participe das transmissões aqui do nosso santuário, sempre às 19 horas. Segunda, terça e quarta, nós vamos acompanhar do meu escritório ou da casa de minha mãe o terço da misericórdia, o terço das Santas Chagas, as 7 dores de Maria. Mas de quinta-feira para frente, nós voltamos aqui no santuário para o nosso tríduo pascal. Quinta, sexta, sábado, e no domingo a ressurreição do Senhor, já na vigília pascal. Então, para ficar fácil o nosso encontro todos os dias às 19 horas. Lembramos que na sexta da paixão, a celebração da morte do Senhor é às 15 horas, 3 horas da tarde. Esteja também conosco. Nós estamos longe fisicamente. Hoje, por uma fração de segundo, logo eu já rezei, já me animei, preparei essa pregação, mas a hora que eu estava lá em casa preparando, me bateu assim uma pontinha de tristeza, uma pontinha de saudade. Eu saberia que hoje não haveria a nossa procissão, hoje eu chegaria aqui no santuário, a igreja estaria vazia, mas olhando os números daqueles que estão em sintonia conosco, quantas celebrações nós precisávamos fazer aqui nesse espaço para alcançar a esta multidão que agora está online conosco. O Senhor tem feito maravilhas em pessoas que moram lá no norte, como muita gente que me acompanha lá em Curitiba, Rio Grande do Sul, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoal da Bahia, pessoal carinhoso de Fortaleza, Ceará, pessoal de Goiânia. Deus está gritando aos nossos ouvidos. Algo novo Deus está fazendo neste tempo. Algo grande Deus está realizando neste tempo. E nós veremos no futuro próximo. Mas até lá, estejamos unidos. Repito mais uma vez para encerrar. Semana Santa não é férias, não é descanso. É momento de oração. Reserve na sua agenda espiritual às 19 horas para celebrarmos juntos através dos nossos canais no YouTube. Projeto Luz e Vida, Santuário São Frei Galvão Divinópolis MG. E participe das cerimônias da Semana Santa. No meu Instagram, Padre Christian, você pode voltar que tem um videozinho eu propondo um altar para cada dia. Hoje um forro vermelho, um raminho verde. Na quinta-feira o forro branco, uma jarra e uma bacia para o lava-pés. Na sexta-feira um crucifixo, a Bíblia, uma vela. No sábado flores. No domingo
a grande festa. Que Deus nos abençoe, que possamos neste tempo de quarentena criar raízes, aprofundar a nossa fé em Jesus, para que o nosso hosana continue hosana na alegria e na dor. E como disse São Leão Magno, através dele a nossa dor virou cura, a nossa tristeza, alegria, e a nossa solidão, esperança. O Senhor está no meio de nós. O Cristo que entra em Jerusalém é o Cristo que é levado na cruz. E aos dois nós devemos dizer: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ao Senhor Jesus toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos juntos a nossa fé. Ficamos de pé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O Senhor crucificado é o Senhor ressuscitado. Ele nos ouve e quer derramar sobre nossas famílias, sobre nossa igreja, copiosas bênçãos. Elevemos a oração da Assembleia, as preces dos fiéis. Irmãos e irmãs, contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos, e restabeleçam o direito e a verdade, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos nós e pela nossa comunidade, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. No instante de silêncio, convido você que acompanha esta celebração, num profundo silêncio, a apresentar as suas preces particulares, rezando pelo nosso país, por esta pandemia, pelas nossas famílias, pelos idosos,
pelos mais necessitados. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o amor infinito com que nos amais, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos colocar agora no vídeo os dados da nossa conta aqui do Santuário Frei Galvão, para o seu depósito, a sua transferência. Nós estamos sem missas, sem encontros, como as demais igrejas do nosso Brasil, mas para que tudo isso aconteça e para que o santuário gire, é preciso a sua contribuição. Pastoralmente falando, nós estamos parados. Não está tendo encontro, formação, missas, nada. Mas estamos no início do mês e daqui a pouco vem a folha de pagamento dos nossos funcionários, os gastos que mesmo parado o santuário tem. Independentemente da quantia, o que vale é a oferta de coração. Ajude-nos a continuar evangelizando. Imagine quantas e quantas pessoas, somos milhares agora, estão em sintonia conosco. Se cada um fizer a sua doação de 5, 10, 20 reais, que não aperta ninguém, nós vamos poder quitar aqui as pendências mensais que toda a igreja tem. Então, se você tem acompanhado as transmissões aqui do Frei Galvão, nós até caprichamos nas luzes, a igreja está mais clara, está mais bonita para você participar de uma transmissão de mais qualidade. Muito tem a adquirir, mas muito já foi feito, então nos ajude. Aí nós temos a conta, também o número do banco, Sicoob, o CNPJ aqui do santuário. Ajude-nos a evangelizar. Faça a sua doação. Que Deus abençoe a generosidade e colaboração de cada um. Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana.